Oremos então. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de podermos meditar na Tua Palavra. Fala ao coração de cada um de nós que as verdades, ó Deus, que temos na Palavra do Senhor façam morada na nossa vida, no nosso coração, e que possamos, ó Deus, nessa espiritualidade cotidiana, do dia a dia, crescermos na comunhão com o Senhor e na comunhão uns com os outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Se você não tiver o seu livro, então tem dois ali ainda. Nós vamos ver o texto de 1 Coríntios 10, 31. Espiritualidade no cotidiano. Espiritualidade no nosso dia a dia, né? 1 Coríntios 10, 31, página 166. 1 Coríntios 10, 31, a palavra de Deus diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então, comer também e beber faz parte da adoração, viu? Não é só cantar, orar, estar aqui no culto, agora eu vou adorar a Deus. Não, agora você está comendo e bebendo também, né? Nós estamos no culto constante, 24 horas por dia, né? Até quando a gente está dormindo, né? O nosso culto a Deus, a nossa vida é um culto ao Senhor, né? E eu quero dar esse aviso também domingo à noite, que essa semana, pensando sobre o nosso chamunhão, né, que tem sido bênção, amém? Deu uma afirmada aí, né, graças a Deus. Agora eu percebo que às vezes tem pessoas que não têm participado porque às vezes não quer comer, mas eu quero dizer o seguinte: mesmo que você não for comer, vai lá conversar com seu irmão, seja o momento da gente estar ali junto, né? Que tem sido uma benção. Como foi bom, domingo passado, conversar com... Sempre tem sido, né? A gente para conversar com um, com outro, e assim, não ficar fofocando, né? Mas saber como vai a vida do irmão, como às vezes ele está passando por alguma coisa que você nem imaginava e está precisando de oração, né? Então, ou às vezes também de pessoas que ele sabe, que ela sabe, que precisam da nossa ajuda também, né? Para a gente estar em oração e fazendo a nossa parte, né? Então, esse momento de comunhão é muito importante, né? O comer é só uma desculpa, né? O comer é só para a gente ter um chamariz, né? Junta o útil ao agradável, né? Por isso que eu falo que se não vai comer, não tem problema, vai para conversar, que é o principal, né? Chamunhão, comunhão, né? Está na página 166? Vamos ver o que é espiritualidade. A palavra espiritualidade origina da palavra em hebraico, que significa espírito, respiração, fôlego, vento, aquilo que dá vida ou move algo. Ela é a experiência de aprofundamento no conhecimento da fé, dos valores morais, bem como nos comprometimentos no cotidiano. Sendo assim, a verdadeira espiritualidade não é uma abstenção dos prazeres da carne e do conforto material em busca de perfeição moral e espiritual, ascetismo, né? Só é espiritual quando você se tornar um monge, vai para o mosteiro e ficar lá preso lá dentro. Lá e você é muito espiritual. Não. Você pode estar no meio do povão e sendo também muito espiritual. É o reconhecimento
mas é o reconhecimento do pecado que habita em nós, isso faz parte da espiritualidade, que eu sou pecador, e a disposição para resisti-lo pela graça divina, a fim de vivermos por um novo estilo de vida nesse mundo, né? Então, quando eu reconheço que sou pecador, mas quero viver um novo estilo, que estilo é esse? Vamos abrir lá então, em Colossenses capítulo 3, versículo de número 5, né? Olha isso, talvez você não imaginava que espiritualidade tem a ver com isso aí, né? Mas tem tudo a ver. Colossenses capítulo 3, versículos de 5 a 11. Vamos viver a espiritualidade de fazer morrer a nossa natureza pecaminosa e nos revestir da nova natureza que Deus nos deu, né? O que é chamado de velho homem e novo homem. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Que natureza é essa? Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejos, né, pecaminosos, desejo maligno e a avareza, o amor ao dinheiro, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não seja assim você não é mais filho da desobediência, amém? Agora você é filho da obediência, né, de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, despojai-vos, tira isso. Igualmente, tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, acabou as piadas imorais, né? Tem que acabar. Maledicência também acabar, maldade, tem que fazer morrer tudo isso. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E agora, como que viver então a espiritualidade? Vos revistais do novo homem que se refaz pelo pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E aí, dando sequência aqui, pula aí para o versículo 15. Como que eu vou viver essa espiritualidade cristã? Não mais mundana, pecaminosa. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Versos 16 e 17. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. O que vai habitar a sua mente agora? São as novelas, são os fuxicos da internet. O que vai habitar a sua mente agora? A palavra de Cristo, né? Que deve habitar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e aí instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, ou seja, uns aos outros, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E novamente faz lembrar aquilo que Paulo falou lá em 1 Coríntios, né? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Então, quando você estiver trabalhando, você vai fazer em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai. Quando você estiver lá no seu lazer, você vai fazer em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai. Quando você estiver tomando banho, comendo, né? Ou viajando, ou no hospital, ou seja onde for, você vai fazer em nome de Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai. Então, a nossa vida, irmãos, a nossa espiritualidade é a nossa vida em tudo que nós fizermos, seja para a glória de Deus, né? Porque eu não posso viver aquela velha natureza, o pecado.
reinando no meu coração, mas a nova natureza em Cristo Jesus. Amém? Estamos entendendo o que é espiritualidade cotidiana, né? Continuando na página 166, a nossa espiritualidade, portanto, começa com a nossa redenção em Cristo. 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou seja, converteu, novo nascimento. Agora, nasceu espiritualmente. As coisas antigas passaram. Aquela velha vida de viver no pecado, passou na prática do pecado, né? Agora é uma nova vida em Cristo Jesus. Não vai nunca mais pecar? Não. Continua pecador, a gente peca, mas diferente da quando a gente pecava e não estava nem aí, quando a gente peca agora, o que acontece? Arrependimento, confissão e perdão, né? Então, a vida cristã começa aí. Sem novo nascimento, sem conversão, aí não começou ainda a vida cristã. Às vezes pode ser até religioso, mas vida cristã, espiritualidade verdadeira começa na conversão. Você é um convertido? Amém? Tem certeza disso? Como é que eu sei que eu sou um convertido ou não? Se eu passei pelo arrependimento dos meus pecados e a fé em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, isso significa que eu sou um convertido. Quando eu reconheço que sou um pecador e tenho a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e eu estou vivendo o que a palavra de Deus está ensinando, uma nova vida. Amém? Isso chegou em você? Né? Aí sim, aí nós nascemos espiritualmente falando. Bora para a página aqui, continuando, página 166. Por isso a verdadeira, porque tem falsas espiritualidades aí, né? A verdadeira espiritualidade no cotidiano não é um programa de autoajuda ou um meio de nos justificar, porque ela começa com um chamado divino. Eu já falei, conforme Atos, é o arrependimento e a fé, né? Uma vez que somos impotentes para nos libertar da escravidão do pecado e da inimizade contra Deus. Então, Deus nos converte, nós estávamos escravos no pecado, Ele nos liberta, porque conhecereis a verdade vos libertará. Você foi liberto? Quem é a verdade? Quem falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem disse isso? Jesus, né? Hoje eu estava falando esse versículo para uma pessoa, né? Foi interessante estar visitando uma pessoa aqui da nossa cidade, um trabalho dele, e aí tinha uns fios lá, meio baixo lá, desencapado lá, e ele falou, pastor, cuidado com esses fios aí que pode dar choque, não pega não. Aí eu falei, se pegar, morre. Aí ele riu, né? Pode ser, né? E aí foi, eu disse, se morrer, o que acontece? Para onde vai? Para onde vai quando a gente morre? Ah, não sei. Mas você não sabe onde vai quando morrer, não? Não, mas tem que saber, ué. Né? É o céu ou o inferno? Quem que leva para o céu? Aí eu citei esse versículo aqui, fui conversando com ele sobre esse versículo de João 14,6, né? Sabe ele de cor? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí eu estava explicando para ele que não é por nosso mérito. Eu sei que eu vou para o céu, não é porque eu sou melhor ou bom. Eu sei que eu sou pecador, eu tenho muito pecado, mas eu creio em Jesus Cristo que pagou meu pecado e por isso eu sei que eu vou para o céu,
Porque Ele me leva, Ele é o caminho que me leva ao Pai. Não tem outro jeito de chegar ao Pai. É só Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Foi boa a nossa conversa, né? sobre o céu, sobre como chegar no céu, né? Você sabe como chega no céu, né? Agora também, né? Antes disso também, né? Então, a espiritualidade começa na conversão e assim nós passamos de inimigos de Deus para amigos de Deus. Antes da conversão você é inimigo de Deus. Ah, por que eu sou inimigo de Deus? Porque você é transgressor da lei de Deus. Você está pecando e não está nem aí, não se arrepende. Os 10 mandamentos, transgredindo a lei de Deus. Mas a partir da conversão, aí tudo muda. Aí a espiritualidade começa, né? Porque você agora passou a ser amigo de Deus e você quer agradar a Deus, né? E aí você está disposto a obedecê-lo, né? Ontem nós estávamos estudando e falamos um pouco de Abraão, né? E Isaac. Lembra quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac? Lembra? O que Abraão fez? Obedeceu? Gente, mas o que é isso? Você teria coragem? E essa fé? Vai lá e sacrifica o seu filho, a sua filha, para mim. Eu acho que os dois eram bem crentes, né? Porque Isaac, que era um adolescente, ele perguntou, papai, tem o cutelo, tem a lenha, né? Cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Deus proverá. E de fato, Deus deu o cordeiro, né? Mostrando que o inocente, que é Jesus, o cordeiro, iria morrer no nosso lugar. Já ali, Deus está mostrando isso, né? Mas Deus quer ver a nossa fé, a nossa obediência. Porque fé sem obras é o quê? Morta. Não é isso que diz Tiago? Fé sem obras é morta. Pergunta para nós, sua fé é viva ou é morta? Você vai saber se você é obediente. Aí você vai saber se a sua fé é uma fé viva. Se você não é obediente, a sua fé ainda é uma fé morta. E fé morta de nada adianta, né? É só ilusão. Então, continuando aqui na página 166, assim, a espiritualidade tem a ver com a santidade, que é a progressiva restauração do homem no pecado, tendo Jesus como modelo. Então, a gente vai deixando de viver a nossa própria vontade para fazer a vontade do nosso Senhor. E nós estamos seguindo a Cristo, né? Então, por isso nós somos chamados de discípulos. Ela combina a graça divina, primeira e sempre. É a cooperação humana conforme sintetizada por Paulo em 1 Coríntios 15:10. Paulo vai falar lá, né? Da graça de Deus e da nossa responsabilidade também. Vou ler aqui 1 Coríntios 15:10, diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, tem, vamos dizer assim, a nossa parte e a parte de Deus, né? Tem a graça de Deus e a nossa responsabilidade. Como assim? Por exemplo, Deus vai descer do céu e ler a Bíblia para você? Quem tem que fazer isso é você. Deus já te deu, não deu a Bíblia? Você tem nas suas mãos, não tem? Deus vai descer do céu e mandar um anjo carregar, trazer você carregado para a igreja?
Para o culto? Você tem 2 pernas, tem? Tem o veículo, né? Então, quem tem que fazer isso? Somos nós, né? E assim a nossa prática, né? Por isso que Paulo vai falar, pela graça de Deus sou o que sou, e essa graça não se tornou vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, Deus nos deu a graça para a gente, vai meu filho, esse é o combustível, vai com fé, que eu estou contigo, né? Isso é espiritualidade, parceria com o Senhor, né? Santificação, o Espírito Santo vai nos santificando. E aí na página 167, diz aí, ó, o que eu estou falando, vai falar. Não podemos omitir a responsabilidade que temos no relacionamento com Deus, a qual exige certas disciplinas, como a leitura da Bíblia. Gente, ser crente sem ler a Bíblia não existe, né? É a mesma coisa você querer viver sem se alimentar. Todo mundo aqui comeu hoje, não comeu? Quem comeu arroz e feijão aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Arroz e feijão, isso aí tem alguém que não comeu arroz e feijão hoje? Pelo menos o feijão, pelo menos o arroz, um dos dois, né? Não comeu arroz e feijão? Alguma coisa. Comeu alguma coisa para sustentar, né? Por que vocês comeram, gente? Porque o corpo necessita, né? Assim também a sua alma, qual que é o alimento da nossa alma? Qual que é o arroz e feijão e a carne, a mistura da nossa alma? Bíblia. Palavra de Deus. Então, aí continuando aqui, a leitura da Bíblia e a sua meditação, a oração com jejum. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Isso faz parte, né? E é uma bênção, não só para o espiritual, até para o corpo, né? Nosso corpo necessita também, mas principalmente não é para emagrecer, né? É para a gente crescer na comunhão com o Senhor. Próximo, a confissão de pecados. Tem confessado seus pecados a Deus? E o perdão. Você quer receber perdão? Amém? Então confesse seu pecado. Pronto. Né? Quer receber perdão sem confissão? A frequência à igreja. Parabéns você que está aqui, você que vem na escola dominical, no culto à noite, né, de domingo também, que nas reuniões que nós temos, que podemos estar presentes, né? Bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Então, frequência à igreja, a comunhão com Deus, com os irmãos, doações, isso inclui dízimos e ofertas, a obra de Deus, né? Serviços em socorro dos necessitados. Tudo isso faz parte da nossa espiritualidade, da fé prática. Não é só fé da boca para fora. Fé da boca para fora não tem isso aqui, não tem leitura da Bíblia, não tem meditação, não tem oração, confissão, frequência à igreja, comunhão, doações, às vezes uma coisa ou outra assim, esporadicamente. Agora, a fé prática, aí sim. O propósito dessa espiritualidade é levar-nos a um maior amadurecimento da fé. Amadurecimento. O que acontece quando a gente nasce fisicamente? A gente abre a boca no mundo querendo mamar, né? E aí, se você come, você vai fazer o quê? Vai crescendo, né? Pequenininho, vai crescendo, né? E assim também espiritualmente, nós vamos nos amadurecendo também. Então, em seu aspecto intelectual, relacional e volitivo. Essas 3 coisas que nós vamos ver aqui. Aspecto intelectual. Nossa fé não é um pulo no escuro, a nossa fé é baseada em fatos. A fé significa crer que determinadas informações são verdadeiras. Ela tem Deus como foco central e a sua palavra como revelação
no seu conhecimento, do seu conhecimento. E este conhecimento é também intelectual. É impossível amadurecer na fé sendo ignorante sobre as verdades da palavra de Deus, pois a maturidade espiritual depende do conhecimento de quem é Deus e daquilo que ele disse. Então, gente, quem inspirou a Bíblia? Deus usou homens, né, para escrever a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Esses 66 livros que nós temos aí, de Gênesis e Apocalipse, foi escrito para quê? Para que você possa crescer intelectualmente também, porque a sua fé está baseada em fatos, né? Não é em alguma coisa, imaginações, né? Não. A nossa fé, nós temos aqui um corpo de doutrinas da palavra de Deus para nós. Amém? Você está crescendo na leitura da palavra do Senhor? Qual livro da Bíblia você está lendo na sua devocional? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem feito no nosso discipulado, com os homens, né? E qual livro você está lendo da Bíblia? Se você não está lendo, pega um livro para você ler, né? E vai até o final. Não fica pulando de galho, né? Não, aqui, não. Lê todo ele e vai estudando, meditando na palavra do Senhor. Amém? Nós estamos, hoje são 8 ou 9? 8, né? 8 de maio. Para você ler toda a Bíblia, você teria que ler mais. Dá para ler também, né? Mas, pelo menos o Novo Testamento. Faça um objetivo de ler todo o Novo Testamento esse ano. Amém? Você quer ser abençoado? Né? Essa semana também, conversando com outra pessoa, estava dizendo para ele lá, Apocalipse 3:3, não, 1:3, né? Apocalipse 1:3, que diz, bem-aventurado, felizes aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam a palavra de Deus, a profecia das Escrituras, porque o tempo está próximo. Você quer ser feliz? Leia, ouça, guarde a palavra do Senhor. Amém? Então, faça esse objetivo aí, né? No final nós vamos orar e pedir para Deus, Deus nos ajuda nesse santo propósito de ler tua palavra, todo o Novo Testamento esse ano, né? Olha que bênção, olha que salto você vai dar na sua espiritualidade, que bênção que Deus te trouxe aqui hoje nessa quinta-feira e vai ser uma bênção para a sua vida, né? Você sair com esse objetivo de ler todo o Novo Testamento esse ano, e não é difícil não. 260 capítulos, né? Mais ou menos um por dia você lê, né? Todo o Novo Testamento, e com certeza você vai crescer espiritualmente, ser abençoado por Deus, né? Amém? Crescimento intelectual, crescimento relacional, aspecto relacional. Tiago nos adverte do perigo de se ter fé apenas como conteúdo intelectual, omitindo-se das responsabilidades práticas que ela exige nos relacionamentos. Tiago 2,17 fala, né, sobre não ser apenas ouvinte da palavra, mas praticante. A fé viva para com Deus não é intelectualmente desinteressada da obediência aos seus ensinos. A verdadeira fé não apenas nos guia à verdade de Deus, como somos capturados por ela. Oh, glória! Pois a fé envolve um notório comprometimento de se praticar o que a palavra de Deus ensina. Alguém aqui já sabe o que é girino? Filhote de sapo, né? O girino. Já viu? Né? Eu não sei se é cabeça
Mas a gente considera assim aquele... Tem a cabecinha, a cabeça e tem o rabinho, né? O sapinho é bem feinho, né? Antes de virar um sapo. Então, girino, todo mundo conhece o girino? Tem é pretinho, aí tem a cabecinho, rabinho, né? Aquele rabinho assim. Então, não podemos ser girino espiritual. Como assim, pastor? Girino espiritual tem um cabeção e só um rabinho de prática. Não, a gente tem que ter a cabeça e o corpo, né, na prática, né? Não, eu não posso ter, eu sei a Bíblia, eu conheço de Gênesis a Apocalipse, mas e a prática? Cadê? Tem teólogos, tem pessoas que conhecem muito da Bíblia, o próprio diabo conhece, mas pratica o que ela ensina? Não. Então, tomemos esse cuidado, né? À medida que você vai lendo, você vai orando e pedindo, Deus, me ajuda a ser praticante da tua palavra. Aquilo que o Senhor está me ensinando aqui, né? E é maravilhoso, irmãos, né? Quando a gente faz isso. Sim. Sou católico, não sou praticante, não. Gente, você já viu essa expressão? Católico não praticante? Hoje nós estamos vivendo, infelizmente, não só católicos não praticantes, mas também evangélicos não praticantes. Meu Deus, é uma contradição muito grande, né? Evangélico não praticante. Como assim, né? Eu vou lá na igreja, eu vou lá pedir a bênção de Deus, para a pessoa orar para mim, né? É como se fosse, o pastor para ele é como se fosse o padre, né? O pastor vai orar para mim, né? Então, porque ele mesmo não pratica a própria oração. A oração do pastor é mais importante ou melhor do que a sua? Não, eu oro em nome de Jesus, o pastor ora em nome de nós, somos ouvidos, né? Em nome de Jesus, esse negócio de oração forte, fazer uma oração forte. Oração forte é a oração feita em nome de Jesus, porque é Ele, através dele, você pode orar. Você não precisa de intermediário, o intermediário é Jesus. Através dele nós chegamos ao Pai. Não precisamos de um sacerdote humano para fazer isso para mim, né? De um pastor, de um padre para ser meu intermediário. Então, vamos ao aspecto volitivo. Volitivo tem a ver com vontade, né? A fé verdadeira produz um estilo de vida. Estilo de vida, gente, tá vendo? É um estilo de vida. Não é uma coisa momentânea. Não, mudou a vida. Ela nos guia a vivermos fundamentados naquilo que a palavra de Deus, combinando não somente conhecimento e prática, mas também a vontade própria, o prazer, a alegria e a disposição voluntária. A maturidade da fé nos guia ao compromisso ativo com Deus pelo desejo de agradá-lo. Quem sabe o que está escrito em Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa fé prática, a vontade, né? Fala que o intelectual, o relacional e o volitivo, né? O relacional tem a ver com as nossas emoções, nossa prática, né? Então, nosso crescimento, assim, é tipo quando a gente vai se preparando para um casamento, por exemplo, né? Tem duas pessoas namorando para casar. Então, primeiro tem um aspecto intelectual que pelo menos deveria ser assim, né? Um analisa um ao outro, se analisando se aquela pessoa
é uma boa pessoa, né? O aspecto intelectual. Aí tem um aspecto emocional, que é aquele sentimento, né? Gosta da pessoa. Mas para casar, não basta apenas esses dois elementos. Precisa ter um terceiro, tem que ir no cartório, a vontade de ir num cartório civil e ali fazer um compromisso um com o outro. Aí acontece o casamento. Tá certo? Né? Então, assim o nosso relacionamento com Deus é parecido. Com o meu intelectual, eu analiso. Quem é Jesus? O que a palavra de Deus ensina? Esse é aspecto intelectual. Eu tenho um raciocínio sobre a minha fé. A minha fé é racional. Minha fé não é um pulo no escuro, eu não sei para onde estou indo. Não, a Bíblia está aqui me ensinando. E tem um lado emocional. Eu também tenho um sentimento por Jesus. Amém? Você ama Jesus, porque Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados. E tem um aspecto da vontade. Quando é que eu caso com Jesus? Na minha pública profissão de fé e no meu batismo. Aí eu estou casando com Jesus, né? Aí uniu as três coisas: o aspecto intelectual, o emocional e a vontade. Amém? Bem antigamente não tinha, quando não tinha o cartório, vamos dizer assim, era as duas famílias que se uniam, né? Vamos dizer, era o cartório, né? Mas havia ali as testemunhas, havia ali uma aliança sendo feita, né? Da família. A gente vê isso na própria Bíblia. Né? Como Abraão, Isaac, Jacó, né? Tinha aquela... Eles eram as famílias, como se diz, era o cartório da época, né? Agora, hoje não. Hoje nós temos, não é à toa que Deus deu para a gente as leis civis para nos abençoar. Está lá em Romanos capítulo 13. Né? Quem que colocou o juiz na terra? O promotor, né? O advogado, essas pessoas que estão aí, as autoridades. Quem colocou eles como ministros para nos abençoar? Não foi Deus? Então, nós precisamos obedecer à lei do céu e à lei da terra no que diz respeito àquilo que Deus fez para abençoar, inclusive o próprio matrimônio. Porque a questão do casamento, quem criou foi Deus. Foi o homem que criou a família. Não foi Deus que criou Adão e Eva e deu para eles filhos? Então, a família vem de Deus. Agora, quando vai se crescendo, a humanidade foi crescendo cada vez mais. Hoje nós temos quantas pessoas no planeta Terra? Alguém sabe dizer? 8 bilhões de pessoas. Pensa, se não tiver organização, o que vai virar esse negócio? Vira uma bagunça, né? Mas já não deu organização, não. Nem com as autoridades. Hoje, o advogado, delegado, polícia, está tudo. O mundo de pecadores tem um lado também da maldade, né? Agora, no que diz respeito àquilo que é certo, vamos fazer conforme Deus ensina, né? Por isso que na igreja presbiteriana, a gente aconselha, por exemplo, quando as pessoas vão casar, só casar na igreja vale. Na igreja presbiteriana nós falamos, não, casa no civil primeiro, depois casa na igreja, se você quiser casar na igreja, né? Porque nós entendemos que Deus colocou as autoridades para nos abençoar e assim pode fazer os dois, né? O civil e o religioso, né? Mas primeiro o civil. Né? Também fala que quando a autoridade é ruim, é para nossa disciplina, foi Deus que instituiu também. Também, né? Também.
Muito bem. Vamos abrir a Bíblia, 1 Pedro 4. Primeira Pedro 4:6. Vamos fazer um combinado aqui agora, por dois motivos, pela hora, e eu quero ver um negócio aqui. 1 Pedro, na página próxima, na próxima página aí, 1 Pedro 4, de 1 a 6. Todo mundo achou? Nós só vamos ler o texto. Levanta a mão quem fez a devocional da semana. Levanta a mão aí quem fez. Ninguém fez? Opa, tem alguém salvo pelo... O irmão Zezinho fez. Parabéns, irmão Zezinho. Então, vamos combinar o seguinte. Quinta-feira que vem, todo mundo com a devocional de 1 João, ou 1 Pedro 4, de 1 a 6. Como é que as devocionais... Tenta responder essas perguntinhas aqui, da página 168 e 169. Tá bom? 1 Pedro... É o que está aqui na página, né? Do livro. De 1 a 6. Todo mundo achou? Nós vamos só ler, para a gente orar, que já são 8h30, mas já aproveita, foi bom que a gente leva para casa essa tarefinha, porque nós queremos ter uma fé praticante. Amém? Então, nós queremos passar de ano a nossa prova de quinta-feira, então vamos fazer a tarefa, né? Vamos lá. 1 Pedro 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois também que sofreu na carne... Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Cristo jamais pecou, né? Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Amém. Tem umas coisas interessantes aqui nesse texto, né? De meditar e colocar aí, responder as perguntinhas então, da página 168 e 169. Amém? Vamos então orar, pedir a Deus pela nossa espiritualidade na prática, né? Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra, para assim crescermos espiritualmente, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó Deus, nos ajude, Pai, cada vez mais
a amá-lo, Senhor, de todo o nosso coração, entendimento, alma e força, e amar o nosso próximo como nós mesmos, a crescermos na comunhão com o Senhor e na comunhão uns com os outros, ó Pai. Abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã, abençoa os que estão enfermos, seja no corpo, na alma, que o Senhor traga cura, Pai. O Senhor venha socorrer, ó Deus, cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém.